é imensurável em todas as áreas. Hoje tem se dito que não só Deep Learning, que é o carro-chefe, mas inteligência artificial vai ser a nova eletricidade, certo? Eu gostaria de passar um pouquinho para vocês das coisas que têm acontecido por aí. Espero que muitas das coisas aqui não sejam tão novidade assim para vocês, certo? Mas pelo menos algumas das coisas que nós temos feito recentemente, em termos de pesquisa na IBM, acredito que vocês vão achar interessante. Bom, o pessoal me pediu para falar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica e profissional, certo? Então eu preferi colocar esse slide aqui logo no início e não no final, porque senão vocês iam sair só com a mensagem de que eu estou ficando velho, então eu preferi já colocar como primeiro slide. Então, como o Joaquim já falou antes, eu fui aluno aqui da URCA de 98 até o final de 2002, eu fui aluno da engenharia de produção, então fui bolsista aqui do professor, nosso querido professor, que nesse período eu não apenas fui estudante, bolsista, mas também fui funcionário da URCA, certo? Então fui funcionário da URCA de meados de 98 até também o final de 2002, e lá na URCA eu trabalhava no CPD, era programador, então estudava de manhã aqui na engenharia de produção e ia à tarde e noite e trabalhava lá no CPD. Então, até alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, se eu não me engano, conversando com alguns amigos que continuam no CPD, eles informaram que alguns dos códigos que eu fiz naquela época do sistema de controle acadêmico, o Teseus, ainda estava rodando até hoje. Então, é provável que vocês, quando façam matrícula e quando vocês... as linhas de códigos lá que testam se as tuas disciplinas estão dando choque de horário, se você já pagou pré-requisito, esse tipo de coisa, foi eu quem fiz na época. Qual então, linguagem? Se ainda é o mesmo código que roda lá, mas se for, então de alguma forma vocês estão sendo tocados aí por alguma tecnologia. Qual linguagem? Na época, essa parte foi em SQL, mas o sistema era Delphi, mais Microsoft SQL Server. Perfeito. Então, esse é o que a gente usou na época. Então, depois do meu bacharelado aqui, eu fui para o Rio de Janeiro fazer mestrado em Ciência da Computação no IME, Instituto Militar de Engenharia. Logo em seguida, eu ingressei no doutorado na PUC-Rio, também em Ciência da Computação. E em 2009, início de 2009, quando eu terminei esse doutorado, eu voltei para o Ceará, passei uns 2 anos e meio como professor na Universidade de Fortaleza. Certo? Na Unifor fui professor do programa de pós-graduação, onde eu lecionava no curso de mestrado e no finalzinho de doutorado, quando abri o doutorado lá. Tenho muitos amigos, é uma instituição que eu tenho bastante admiração. Em seguida, do início de 2012, mais ou menos, eu mudei mais uma vez para o Rio de Janeiro, agora para a IBM Research. Para quem não conhece, a IBM é uma empresa global e tradicionalmente conhecida por produzir mainframes, né, supercomputadores, e já produziu computador pessoal. E na última década tem mudado drasticamente o tipo de produto que ela faz, né? Hoje está indo mais para softwares e serviços na nuvem, né? E em 2011 eles abriram aqui no Brasil um laboratório, mas a IBM Research, que como é chamado o laboratório de pesquisa da IBM, é um laboratório que é bem tradicional. Assim, nos Estados Unidos ele já existe, eu acredito, que desde a década de 50. Então coisas como o HD, código de barras, o banco de dados relacionais, foram todos criados na IBM Research, certo? Então, a gente tem bastante pioneirismo em diversas tecnologias, certo?
Então foi muito legal quando eu fiquei sabendo que a IBM Research criou esse laboratório no Rio de Janeiro. Fiquei super animado e quis participar desse projeto, consegui passar lá nas entrevistas e fui chamado. Foi muito bom, trabalhei 3 anos e meio na IBM do Rio de Janeiro. Comecei a fazer colaborações com alguns parceiros na IBM em Nova York, no laboratório sede da IBM, que é chamado de Watson Research Center. E acabou que a partir de um ponto, como eu estava trabalhando mais com eles do que com os meus colegas no Rio de Janeiro, então foi meio que natural eu me mudar para os Estados Unidos para ficar mais perto desse pessoal e trabalhar na área que eu estava mais interessado, que basicamente é Deep Learning aplicado a processamento de linguagem natural, certo? E é o principal tópico da minha palestra hoje. Bom, então, antes de falar de Deep Learning especificamente, vamos falar de uma coisa mais geral, que é a inteligência artificial, que eu vou usar uma definição bem simples aqui. Primeiro, uma área da ciência da computação em que nós, os pesquisadores em inteligência artificial, lidamos com a construção de programas de computador que consumam um comportamento inteligente, certo? Por comportamento inteligente, eu estou falando aqui de um software que, por exemplo, tem percepção, ou raciocínio, aprendizado, comunicação, ação e planejamento, certo? Então, vamos focar nessa definição de inteligência artificial durante essa palestra. Por exemplo, vocês acham que para jogar xadrez é uma coisa que exige inteligência? O programa precisa ser inteligente para ele conseguir jogar bem xadrez? Acho que sim, né? É um jogo de estratégia bastante difícil. Pois existe um problema resolvido. A gente já tem computadores desde, por exemplo, 1997, então foi o computador também criado na IBM Research, chamado de Deep Blue, um software que ele conseguiu pela primeira vez ganhar de um campeão mundial de xadrez, certo? E esse, uma das principais características desse programa é a força bruta. Por força bruta aqui, eu falo em poder, você tem uma quantidade enorme de poder computacional e você conseguir não só pesquisar, mas testar uma quantidade de jogadas que é muito grande, muito maior do que um humano conseguiria fazer. Mas não só, mas claro, com um montão de espertezas ali por trás, né? Um montão de regras, um montão de coisas desse tipo, certo? Não tinha nenhum tipo de aprendizado aqui, foi tudo regra manual que os pesquisadores lá conseguiram fazer, estratégias de jogo mas foi um feito enorme, certo? Você fazer uma máquina que consegue bater o Kasparov, que é tido como o maior jogador de todos os tempos, né? Então, isso foi um grande feito para a inteligência artificial naquela época. E ainda um pouco antes disso, se a gente for para a década de 80, por exemplo, tinha-se uma grande euforia assim, com a inteligência artificial. Todo mundo achava que na próxima década vamos ter robôs limpando a nossa casa, vamos ter geladeira inteligente. E sempre quando se fala inteligência artificial, o pessoal pensa em geladeira que já pede a comida automática para você. Mas não é bem assim, certo? A construção de sistemas inteligentes é algo extremamente complicado, certo? Então, muita gente já quebrou cabeça nas últimas décadas para tentar criar sistemas inteligentes, mas o mundo normalmente é bem mais complicado do que um tabuleiro de xadrez, onde você sabe o comportamento do jogo, o número de coisas que você pode fazer naquele ambiente é bem limitado, certo? Então, o mundo normalmente é bem mais complicado do que isso, certo? Obrigado. Então, e por que criar inteligência artificial é difícil? Como eu estava falando, porque existem diversas, eu diria, a maioria das tarefas que nós estamos interessados em resolver, elas são tarefas que são computacionalmente complexas. E por computacionalmente complexas, eu
Eu digo aqui tarefas em que a gente não consegue explicar como é que nós mesmos fazemos aquela tarefa, certo? Nós temos também tarefas em que o resultado ou a melhor solução para aquela tarefa muda muito com o tempo, com o passar do tempo. E tem muitas outras tarefas que nós nem sabemos como solucionar ainda, como por exemplo caminhar em Marte. Nunca ninguém foi lá. Um dos casos aqui de tarefas em que nós não conseguimos explicar como nós fazemos isso é o reconhecimento de faces, certo? Então, se eu conheço uma pessoa hoje aqui, amanhã, se eu encontro ela na rua, eu vou saber quem é aquela pessoa. Essa pessoa eu conheci ontem. Você, um bebê, reconhece o rosto da mãe com um pouco tempo de vida, certo? Poucos meses, eu acredito. Mas se você tentar criar um sistema de computador, criar um software que consegue, dado um conjunto de fotos, ele consiga depois identificar uma foto daquele mesmo indivíduo, isso é extremamente complicado se você quiser fazer o teu código linha a linha, explicitamente dizendo qual a ação que o teu software tem que executar de forma a completar aquela tarefa. Isso é extremamente complicado. Uma outra tarefa computacionalmente complexa que eu posso trazer como exemplo é essa de gerenciamento autônomo de redes de computadores. Como, por exemplo, uma rede de uma empresa como a IBM, que tem milhares de computadores interligados com servidores e hoje com vários dispositivos mobile, seria muito interessante se você tivesse software para fazer balanceamento automático do tráfego da rede, para identificar e combater ataques automaticamente, ou para identificar e corrigir falhas, certo? Mas esse tipo de problema é extremamente complexo porque a melhor solução, ela varia muito com o tempo. Não só porque a tua rede varia, o número de nós que você adiciona ali, mas também as configurações, o tipo de software que você está rodando, o tipo de arquivo que você está transferindo na rede, muda muito. Então, são muitas configurações possíveis e você encontrar uma solução que funciona sempre, não existe essa solução, ela tem que ser uma solução adaptativa. Uma outra tarefa que é extremamente complexa de se resolver computacionalmente é a comunicação via linguagem natural, certo? Nós conseguimos conversar aqui em português, ou inglês, alemão. Os seres humanos conseguiram inventar diversas linguagens naturais e são muito bons em se entenderem, mas criar um software que consegue falar contigo, entender o que é que você deseja, raciocinar em cima daquilo e te dar uma resposta, isso é extremamente complexo. É tão complexo que um dos caras que foi, talvez o pai da inteligência artificial, como é tido por muitos, o Alan Turing, ele criou esse teste que é chamado do jogo da imitação. Eu acredito que vocês já devem ter assistido o filme, né, Jogo da Imitação, saiu acho que em 2014, que fala exatamente a história do Turing, em que o jogo da imitação você tem um juiz, que é uma pessoa, e ele tem que ficar fazendo perguntas a duas entidades, que esse juiz não sabe o que são aquelas entidades. E de acordo com as respostas dessas duas entidades, que o juiz não desconhece, ele tem que decidir se, ok, esse cara A aqui que está me dando as respostas é humano, esse cara B aqui é o computador. Então, o Turing colocou essa questão aí em 1950, 59, se um computador conseguir passar no teste Turing, ou seja, enganar o juiz de forma que ele não consiga distinguir quem é computador e quem é humano, ele disse que o computador poderia ser considerado inteligente, certo? Até hoje a gente não conseguiu fazer um computador que consiga passar no teste de Turing. E claro que inteligência é muito mais que isso, né? Essa definição aqui de ser inteligente ou não, só por esse teste é bastante contestada. Mas é interessante trazer isso aqui como um desafio que foi lançado lá nos anos 50 e que até hoje a gente, eu diria que está bem longe de resolver, ainda não está muito perto, certo? Mas tem muita coisa vindo por aí, né? Muita coisa que aconteceu
eu diria nos últimos 7 anos, 6, 7 anos, tem mudado bastante o panorama em termos das nossas perspectivas com relação à inteligência artificial. Uma delas, eu sou feliz de apresentar aqui, que é um fruto também de trabalho da IBM Research, onde um grupo de pesquisadores criaram um computador, que é chamado de Watson, que esse computador ele jogou contra 2 humanos que eram melhores daquele jogo Jeopardy, onde esse jogo Jeopardy é uma espécie de show do milhão, mas onde ao invés de você ter só uma pessoa lá respondendo as perguntas do apresentador, você tem caras disputando, certo? E de acordo com quem responde ou com quem erra, você vai fazendo mais dinheiro e perdendo mais dinheiro, certo? E esses 2 caras aqui tinham sido os que já tinham ganhado mais dinheiro, que tinham participado mais desse programa, certo? Então, esse grupo de pesquisadores da IBM criou em 2011 esse software chamado computador Watson, que conseguiu bater esses 2 indivíduos, certo? Então imagina aí, você tem esse supercomputador, na época que o cara fazia uma pergunta, aquela pergunta era transformada de voz para texto, aquele texto era dado para o computador, ele tinha em torno de 3 segundos para encontrar uma resposta. Isso é um jogo de pergunta e resposta aberto. Você podia perguntar sobre qualquer coisa, filmes, história, enfim. Era Open Q&A, como nós chamamos. E na época foi um grande feito, certo? Isso foi uma das coisas que nós somos bastante felizes de termos conseguido. Porém, o computador Watson, ele só foi feliz, ele só conseguiu esse sucesso porque foi utilizada uma coisa que já é conhecido de quem trabalha em inteligência artificial há um tempo, que é o que nós chamamos de aprendizado de máquina, certo? Se não fosse por conta da aprendizagem de máquina, o computador Watson nunca teria funcionado, certo? Então, o que é isso aqui, o aprendizado de máquina? Então, como eu falei antes, você programar um computador, você criar o teu programa, linha a linha de código, para que ele resolva uma daquelas tarefas complexas, é extremamente complicado, certo? Então, no aprendizado de máquina, a gente segue uma outra abordagem. Ok, já que é tão complicado a gente fazer isso aqui, muitas vezes a gente nem sabe como é que a gente faz aquela tarefa, então vamos pegar uma abordagem seguinte, então vamos deixar o computador aprender. Vamos fazer um software que ele tenta, por exemplo, a partir de identificação de padrões recorrentes ali nos dados de exemplo. Então, você dá um montão de exemplos para o teu algoritmo e ele vai aprender a executar aquela tarefa, certo? Então, isso é o que a gente chama de aprendizado. E Deep Learning, como eu vou mostrar mais à frente, é só mais um tipo desses algoritmos de aprendizado de máquina, mas que tem tido um extremo sucesso. Então, no aprendizado de máquina, e eu vou pedir desculpa a vocês, alguns dos meus slides estão em inglês aqui, eu tive que reciclar de algumas apresentações. No aprendizado de máquina, na maioria das vezes, pelo menos nas aplicações que nós temos hoje, o que nós queremos fazer é treinar um classificador, certo? Então, vamos começar aqui com uma tarefa bem simples, a tarefa de classificação de sentimento, classificação de sentimento em texto. Ou seja, você criar um programa que recebe um pedacinho de texto ali, um parágrafo, vamos dizer um tweet, e ele tem que dizer se aquele tweet é positivo, neutro ou negativo, certo? Está passando a mensagem positiva, negativa ou neutra. E quando a gente está utilizando aprendizado de máquina, o que nós fazemos você coleta ali um montão de exemplos, como eu estou mostrando aqui nessa figura, certo? Isso aqui, imagine que você tem lá centenas ou milhares de tweets, em que você, para cada um daqueles tweets, você
alguém foi lá e informou, isso aqui é algo positivo, isso aqui é algo negativo, isso aqui é neutro, certo? Então o teu algoritmo aqui de aprendizado de máquina vai receber esses exemplos aqui, vai processar eles de alguma forma e vai gerar como resultado aqui o que a gente chama do nosso classificador, certo? Que é um algoritmo treinado que você pode usar ele para, dado novos tweets que não apareceram aqui no conjunto de treino, certo? Você vai conseguir acertar aquilo com uma taxa de acerto razoável, né? Vamos dizer 80%, 70%, depende da quantidade que você usa para treinamento, certo? Então, na maioria das vezes é isso que a gente está fazendo em aprendizado de máquina. No entanto, e o computador Watson ele entra bastante nesse tipo aqui de aprendizado de máquina. Tradicionalmente, nós vimos fazendo aprendizado de máquina, onde no nosso pipeline aqui, nós temos uma fase que nós chamamos de extração de features, certo? O que é extração de features? Ou definição manual de features? Ao invés de você dar para o teu algoritmo aqui, para o teu classificador de sentimentos, ou para o teu algoritmo que está fazendo aquele aprendizado, você dá o texto diretamente para ele, você cria outros programinhas aqui que vai extrair algumas informações, bem que vai massagear aquele dado de entrada para gerar um vetor aqui de features, ou um vetor de características, e esse algoritmo vai ler aquele vetor ali já processado. Por exemplo, para análise de sentimentos, nós temos coisa como o número de palavras em maiúsculo. Nós colocamos isso, colocamos aquele númerozinho dentro do vetor. Nós colocamos coisa como, quantas palavras positivas existem naquele texto lá. Ou seja, a gente teria que ter criado antes uma lista de palavras positivas, uma lista de palavras negativas e contar aqui quantas apareceram em cada uma dessas listas e colocar o númerozinho aqui. Certo? Então, ao invés de dar o texto diretamente como entrada, a gente, usando Machine Learning, acaba tendo o quê? Bastante trabalho aqui em definir o que é que a gente vai dar como entrada para esse classificador. Certo? Porque é uma tarefa bastante maçante, mas não só isso, ela pode ser uma tarefa em que a pessoa que está definindo essas features aqui, que está definindo essas características que vão ser entrada para o teu algoritmo, elas podem ser insuficientes, ou seja, a pessoa que está fazendo aquilo pode não conseguir definir tudo o que é necessário para que o algoritmo possa realizar bem aquela tarefa. Mesma coisa para fazer tarefa de classificação de imagem. Então, dada a imagem como entrada, você, por exemplo, se você quer classificar como pessoa, ou dizer que tem um gato, um cachorro, dizer o que é que tem naquela imagem, a gente precisaria também fazer essa etapa aqui de extração de features, e lá alguém na mão dizer, não, vamos ver a questão de contraste, ou enfim, tem uma gama de features que ao longo dos anos o pessoal da área de visão computacional definiu e que são boas para fazer esse tipo de coisa, como classificação de imagem. Então, boa parte da pesquisa em Machine Learning estava ficando aqui, certo? A gente tinha meio que algoritmos padrões para fazer o aprendizado, tipo o SVM, o Support Vector Machines, e você ficava um montão de tempo aqui nessa extração de features. Eu já trabalhei com isso é muito chato, principalmente para processamento de linguagem natural. Tomava muito tempo fazer isso e não é muito divertido, né? Bom, um dos algoritmos que poderia, em princípio, gerar features automaticamente, você dá o dado bruto comentado para ele e ele ser responsável não apenas de fazer a classificação no final, mas como um resultado intermediário, aprender o que é importante dos teus dados para resolver aquela tarefa, são as redes neurais. Né? As redes neurais foram propostas, década de 60, já tinha implementação de redes neurais. Então, algoritmos para se treinar redes neurais com mais de uma camada existia também na década de 80, certo? Mas
não rolou, não funcionava muito bem. Mas, então, as pessoas ultimamente, na década de 90, início da década de 2000, têm utilizado bastante esse tipo de algoritmo aqui, a rede neural Multilayer Perceptron, com uma camada só aqui que a gente chama de camada escondida. Deixa eu explicar um pouco melhor. Como camada de entrada, que a gente chama lembra aquele vetorzinho de features que a gente extraiu, um vetor de números? Seria cada nozinho desse aqui é um elementozinho naquele vetor. A gente teria uma matriz de pesos aqui que faz uma transformação daqueles números em números intermediários aqui, que seria o caso que está fazendo a extração de features. E você teria aqui a camada final, que a gente chama de camada de saída, que basicamente vai vai agregar essas informações aqui num único número e cuspir a tua saída. Matematicamente, isso é uma função bem simples aqui. Então, x é o teu vetor de entrada, w aqui é uma matriz de peso, certo? Você multiplicou essa matriz por esse x aqui, você tem mais um outro vetor de bias. Isso aqui vai dar um vetor, certo? Esse f aqui é só a função sigmoide que você está aplicando naquele vetor e você faz mais uma vez isso aqui na camada de saída, certo? Só que dessa vez essa matriz aqui ela só tem uma coluna, certo? Ou seja, só vai gerar um número aqui no final, certo? Então, isso aí é o Multilayer Perceptron. Mas o que é que a rede está aprendendo? Quando você está treinando isso aqui, o que ela vai aprender? No início, esses Ws aqui, e esses Bs, eles são inicializados com números aleatórios, e você tem um algoritmo de descida de gradiente. Alguém aqui já estudou descida de gradiente em alguma disciplina? Pessoal da engenharia, matemática? Descida de gradiente é um dos algoritmos que você pode utilizar para otimizar uma função, né? Se você quer encontrar o mínimo ou máximo de uma função de inúmeras variáveis, como seria o nosso caso aqui, esses dados podem ter uma dimensionalidade altíssima, você pode usar a descida de gradiente. Mas como você tem que fazer isso aqui para múltiplas camadas, ou seja, você tem esse cálculo interno, depois aquele externo ali, a gente usa o algoritmo backpropagation, né, para conseguir propagar o teu erro lá e você conseguir treinar isso com gradiente descendente. Bom, no entanto, mais uma vez, o que nós queríamos realmente em Machine Learning ao invés de fazer aquela fase de extração de features, nós queríamos dar como entrada para esse cara aqui, ao invés de dar features que alguém extraiu sobre a imagem, nós queríamos dar os pixels, certo? Dar o pixel como entrada para essa rede neural. Mas o problema é que, para a maioria das funções que são interessantes aqui, que nós queremos aprender, o número de nós que você precisa ter nesse carinha aqui intermediário vai ser exponencial, certo? É um número exponencial. Então existem provas matemáticas sobre isso aqui. A maioria das funções que para nós são interessantes, isso aqui vai ser exponencial e você não consegue treinar essa coisa. No entanto, se essa tua rede é um pouquinho maior, certo? Se você tem múltiplas camadas aqui, você não precisa de um número exponencial. Também existem outros teoremas aí que provam isso. Você o número de nós que você precisa em cada camada não é exponencial, porque a quantidade de conexões que você pode, não de conexões, mas de funções que você pode aprender quando você tem uma rede, nesse caso aqui, mais profunda, certo? Ele já é exponencial desde que você tenha no mínimo 2 camadas escondidas aqui, certo? Então existem também alguns teoremas que provam isso. Então o que é que acontece? Já existia toda essa teoria aqui de redes neurais profundas, de que se você conseguir treinar uma rede neural com múltiplas camadas, cada camada aqui seria responsável por extrair uma informação que é importante para a tua tarefa, mas que essa informação vai crescendo ali de granularidade. Isso aí só começou a ser realidade em 2006. Em 2006 teve uns caras aí, o Hinton, o Benjo, que finalmente conseguiram fazer essas redes neurais funcionar, certo? Então, usando basicamente os mesmos algoritmos, backpropagation com descida gradiente, backpropagation, mas colocando alguns truques adicionais,
finalmente isso aqui funcionou. Finalmente, em 2006. Em 2006 foi onde começou, onde esses caras aqui começaram a ter alguns resultados positivos com relação a isso. No entanto, a coisa explodiu mesmo em 2012, certo? Em 2012, esses 3 caras aqui criaram uma rede neural que é chamada de AlexNet, em que eles venceram uma competição que é chamada de ImageNet. É uma competição em que é dado para cada participante um conjunto de, se eu não me engano, 1 milhão de imagens. Para cada imagem ele tem lá a classe, o que é que tem naquela imagem, e os participantes teriam que criar um sistema que consegue, dado um conjunto de testes, que não faz parte daquele 1 milhão de exemplos lá, ele tem que dizer o que é que tem naquelas imagens, classificar o conteúdo. Então você vê que em 2010 a taxa de erro estava lá perto de 30 aqui, né? Também aqui em 2011, mais de 22, perto de mais para 25 aqui, né? Mas em 2012, esses caras aqui conseguiram, com o uso de GPU, certo? Mais uma rede neural bem profunda e mais alguns truques aí de como treinar essa rede neural, eles conseguiram uma taxa de erro aqui de 15%. Eles não só conseguiram uma taxa que é bem menor do que o ano anterior, mas todos os outros concorrentes tinham uma taxa de erro que estava aqui na faixa de 20 e tantos daí. Certo? Então isso foi isso é um grande gap aqui, certo? Isso você está reduzindo o teu erro aí quase pela metade, né? Como você pega em termos de erro. E não só isso, então o pessoal percebeu, isso aqui funciona. Essa tal de Deep Neural Networks realmente funciona e dá resultado. Então você vê que nos anos seguintes, 2013, o pessoal passou a utilizar Deep Learning nessa competição, então o resultado foi baixando. Em 2015, isso aqui foi um sistema da Microsoft, os caras conseguiram um resultado que é melhor do que os humanos para classificar a imagem naquele dataset. Então a qualidade, isso de 2012 para 2015, você baixar o erro de 2011, vamos lá, de quase 25% para menos de 5% é uma redução fenomenal. Isso nunca tinha existido na história de machine learning algo desse tipo aqui. Para uma tarefa tão complexa você conseguir reduzir tanto o erro em tão pouco tempo. Certo? Então hoje quando você coloca a tua fotinha lá no Facebook e o software do Facebook identifica a carinha dos teus amigos lá, é isso aqui que está rodando por trás. Certo? Você tem uma rede neural que está está mastigando ali a tua imagem, tentando identificar quem é quem naquela imagem. Certo? Quando você fala com o teu celular e pede para o Google, então para o teu iPhone, para o teu iOS, pesquisar alguma coisa, o que está rodando lá atrás hoje é uma rede neural, que tem uma taxa de acerto muito maior que o que você tinha antes. Certo? Então hoje o mundo está sendo revolucionado por isso aqui. Uma das últimas coisas que saiu recentemente, que é muito legal, é o novo Google Machine Translator. Se vocês, em setembro do ano passado, a Google fez o deployment desse novo sistema, em que, quando você está traduzindo o teu texto lá de inglês para português, ele está usando uma rede neural profunda lá para fazer isso. Né? Antes, o sistema de tradução automática da Google era uma macarronada, não sei como, era um negócio tinha muitas partes, era um montão de coisa lá para conseguir um bom resultado. Hoje não, você tem uma rede neural que faz duas etapas. Você tem o que eles chamam de encoder-decoder. Você tem uma rede lá que, no caso deles, tem 8 camadas escondidas, que pega o teu texto de entrada, transforma numa representação intermediária aqui, que é um vetor de features aqui, e aí você tem uma outra rede, que é o decoder, que ele pega aquele teu vetor ali, a tua representação do teu texto de entrada, e transforma ele no teu texto traduzido. Certo? Então você transforma aquilo num vetor, pega aquele teu vetor e transforma na tua língua de saída. Aí você pode imaginar, então você está criando uma representação intermediária ali. E se você fizer isso aí para várias línguas, será que ele vai aprender uma linguagem universal? Isso é verdade. Eles podem mostrar lá no texto dele que, no final das contas, quando eles estavam treinando com várias línguas ao mesmo tempo, o sistema está aprendendo meio que uma linguagem intermediária
que é melhor do que qualquer outras coisas que eles tenham tentado para você conseguir traduzir entre várias línguas. Não só isso, mas para línguas que têm uma quantidade de treinamento bem baixa, como línguas que não têm uma presença muito grande na internet, esse tipo de coisa ajuda bastante, porque você acaba compartilhando, vamos dizer assim, similaridades entre essas línguas, e isso acaba reforçando as estatísticas do que você está treinando. Então, esse aí é um exemplo enorme de Deep Learning que eu acredito que muitos de vocês aqui usam diariamente e que é bem melhor. Certo? Essa tradução automática hoje está bem melhor do que antes. Eu já tinha falado um pouco sobre reconhecimento de voz, está aqui um outro exemplo, no caso da IBM, alguns pesquisadores também da IBM Research, esse ano conseguiram, também usando uma rede neural profunda, fazer um sistema que tem uma taxa de erro de 5.5, isso é o número de palavras erradas, a cada 100 palavras, em média os humanos fazem um erro de 5.1 no dataset lá de teste dele. O sistema dos caras agora tem 5.5. Então se você pensar, 5 anos atrás, essa taxa de erro era 15, era 17, alguma coisa naquela faixa também. E caiu drasticamente e a gente está conseguindo erro tão bom quanto o humano. Isso significa o quê? Significa que a gente agora pode ter celular em que você pode se comunicar e ele vai conseguir te entender ali, boa parte do tempo. Certo? Porque isso há 10 anos atrás era muito ruim, se você for comparar era muito ruim. Bom, então deixa eu falar um pouquinho agora sobre alguns trabalhos que nós fizemos recentemente, não só no time que eu trabalhava aqui no Brasil, mas também alguns dos colaborações, certo? E um outro trabalho com o pessoal dos Estados Unidos. Então, um dos primeiros trabalhos que eu particularmente fiz em Deep Learning foi usar esse tipo de rede neural, que é chamada de rede neural convolucional, para fazer aquela tarefa que eu falei no início de análise de sentimento, certo? Que é você recebe o teu texto como entrada, e no final você quer classificar ele como positivo ou negativo, certo? Então, ao invés de ter aquela etapa lá de extração de features, aqui não, o sistema recebe como entrada o texto, passa aqui por várias camadas da rede neural e ela consegue te dar a classificação no final se é positivo ou negativo. Eu posso deixar a referência detalhada do artigo para quem tiver interesse e verificar isso com mais detalhe. Mas por que eu estou mostrando isso? Isso aqui é um outro caso de uso prático dessa tecnologia que nós fizemos durante a Copa do Mundo de 2014, um projeto em parceria com a Rede Globo, em que eles criaram um appzinho, chamado um app de segunda tela, em que eles mostravam durante o jogo, cada jogo da Copa do Mundo, eles mostravam para cada jogador e para cada jogador de cada time, também os técnicos, quanto que as pessoas estão falando positivo ou negativo ou neutro com relação a ele no Twitter. Certo? Então a gente estava capturando todos os tweets em português que mencionavam alguma coisa sobre futebol e estava lá classificando, triturando esses dados e mandava lá para a Globo e eles apresentavam no appzinho. E também eu acho que era no Sport TV, eles tinham no site deles algo desse tipo em que eles ficavam mostrando aqui com positivo ou negativo estava aquele cara, certo? Então isso só foi possível a gente fazer porque, mais uma vez, nós usamos Deep Learning. Antes, no ano anterior para a Copa das Confederações, nós testamos outros algoritmos com as nossas featurezinhas manual e não estava funcionando bem, a coisa não estava muito boa. Com Deep Learning a gente conseguiu, sei lá, uma taxa de acerto 5% maior, mas não só isso, a forma com que o sistema errava era mais consistente, era a proporção de positivos e negativos que você tinha no mundo real era mais... O sistema baseado em Deep Learning conseguia fazer melhor, bem melhor do que os algoritmos que a gente tinha antes. Então eu tenho alguns exemplos aqui que são interessantes. Esse aqui foi no jogo não foi da Copa, foi dos jogos preliminares em que o Brasil jogou contra a Sérvia e nós fomos... Esse gráfico aqui
No eixo X aqui você tem o tempo, certo? A gente começa a ver aqui antes do jogo. Aqui é o volume de tweets, certo? E aqui azul são os tweets positivos e vermelho tweet negativo, certo? Então você vê que nesse momento aqui, se a gente olha lá no tempo, o que estava acontecendo, o pessoal estava cantando o hino, certo? Então quando o pessoal estava cantando o hino, normalmente as pessoas estavam falando coisa positiva, coisa de vai Brasil, coisa desse tipo assim. Então, que era considerada positiva, né? Mas se você olha no decorrer do jogo, por exemplo, aqui a Sérvia quase marcava um gol, certo? Nesse outro aqui, os zagueiros lá se confundiram e mais uma vez a Sérvia quase marcava outro gol aqui, por conta da confusão. Então você vê que o número de mensagens negativas é bem maior aqui. Nesse pico aqui é quando o Brasil faz um gol, certo? O Brasil fez um gol, um pico de quê? De mensagem positiva. Então você vê que a classificação que ele está fazendo dos tweets está pegando meio que a natureza aqui daquele dado, né? Do que é que está acontecendo naquele jogo, certo? Então isso aqui é interessante, eu tenho mais resultados. Esse aqui é o Brasil contra Panamá. O que é que vocês acham que é esse pique aqui? O hino nacional, né? E esses outros piques aqui? Então, esse é um joguinho que o Brasil ganhou de 4-0, certo? Infelizmente não. Infelizmente eu não tenho aqui. Mas o da Alemanha tem uma característica interessante porque a gente tem também para o jogador. Eu volto já para o da Alemanha. Por exemplo, a gente poderia pegar só os tweets de um determinado jogador e mostrar como é que estava, o que a pessoa está falando sobre ele, né? Neymar, nesse momento o Neymar marcou um gol aqui. Eu acho que foi contra o Panamá. Então você vê que tem um pique aqui de mensagens positivas sobre o Neymar naquele momento. Aqui também tem, eu acho que o Neymar dá o lance para o gol, certo? Ele dá um lance para o gol naquele momento e é muito bem falado. Então na Copa do Mundo, naquele jogo da Alemanha, é só mensagem negativa. Ele começa positivo, em algum momento, porrada de mensagem negativa. Mas se você olha para um jogador, como por exemplo, aquele do cabelão, Davi Luiz, exatamente. Ele tem uma porrada de mensagem negativa, mas no finalzinho do jogo tem um montão de mensagem positiva, assim, que a gente estranhou. Pô, o que é que está acontecendo aqui? Aí era exatamente o momento que ele estava dando uma entrevista, chorando lá depois do gol. Aí alguém se consolidou, colocou alguma coisa lá, que é algo interessante. Aqui é outra coisa, o Neymar, quando ele, logo no início desse jogo aí contra a Sérvia, sofreu uma falta, 1 minuto de jogo, o Neymar estava no chão. Tá lá a negada esculhambando, Neymar cai, esse era o que mais aparecia lá no Twitter, Neymar cai. Mas tem um caso, esse é bem interessante, que é sobre o Hulk. Por exemplo, o Brasil versus Sérvia. O Hulk jogou mal pra caramba, não só o Hulk, mas o time todo, né? Jogou bem mal, né, nesse jogo aqui. E mesmo assim o Hulk estava com o percentual de positivos estava bem maior do que negativo nesse jogo. Aí eu achei, pô, como é que o time todo tá sendo muito linchado aqui, todo mundo falando coisa negativa, por que é que o Hulk está positivo aí? Então eu fui olhar com mais detalhes aqui, eu já sabia de alguma coisa e vi que 65% dos tweets sobre esse... 67% dos tweets sobre Hulk falavam da bunda dele. Certo? Então, isso aqui são os tweets em que tinha a Hulk mais algum outro nome para nada, bunda e outras coisas desse tipo. E a gente separou esses tweets. Nesses tweets aqui, ele realmente tem 47,69% positivos. E o sistema achou que falar da bunda dele é algo positivo. Então classificou bastante positivo esse cara aqui. Mas se você pega só os tweets em que eles não estão mencionando as nádegas do jogador, você tem 48% negativo. Então provavelmente isso aqui é os tweets em que o pessoal está comentando o futebol do cara. Então Então você vê que esse tipo de tecnologia você pode utilizar para, enfim, ver o comportamento do torcedor, do consumidor e tentar tomar decisões em cima daquilo, né? Bom,
IBM dos Estados Unidos, nós fizemos um outro trabalho interessante, que é para a seleção de respostas. Muitas vezes você tem um montão de respostas candidatas ou apenas documentos, e dado uma nova pergunta, você quer não só identificar uma boa resposta para ela, ou identificar um pedaço do texto lá que responde aquilo, mas também sinalizar partes do texto em que são mais relevantes para responder aquela pergunta. Então nós propomos, né, nesse artigo aqui, 2016, uma rede neural que faz isso, em que foi um dos primeiros trabalhos a usar essa atenção em via dupla. Eu vou deixar para falar mais sobre atenção um pouquinho mais à frente, mas esse é um trabalho interessante também, que eu posso passar mais referências sobre ele depois. Um trabalho recente que eu fiz em parceria com a minha esposa, Janaína, que está aqui presente, que é uma das áreas em que Deep Learning tem um enorme potencial de revolucionar, é a área da bioinformática, certo? E que as aplicações para essa área só têm começado, agora que começaram. Então vocês vão ver nos próximos anos, eu aposto que muita coisa vai mudar por conta dessa tecnologia. Então, quando essas farmacêuticas estão criando drogas, criando um novo medicamento, uma das estratégias você olha se aquele por exemplo, teu micro-organismo que você quer matar, se são vírus, você olha qual uma proteína que é vital para aquele indivíduo ali, para aquele ser vivo, e você tenta desativar aquela proteína. Se você desativar aquela proteína, aquele bichinho vai morrer, certo? Então, uma forma de você desativar a proteína é você pegar uma moléculazinha pequena e fazer aquela molécula se encaixar num determinado site lá da proteína, onde se encaixaria, vamos dizer, a molécula correta, a molécula que é do nosso organismo que ele se encaixaria. Eu acho que é mais ou menos isso, a Janaína pode me corrigir se eu estiver errado. Mas, uma das tarefas que é bastante complicada nesse processo é exatamente você decidir, dentre milhares ou milhões de moléculas candidatas, você decidir qual molécula vai conseguir docar naquela região da proteína e vai ficar lá, certo? Então, isso é um problema que as farmacêuticas tentam resolver, existe software para isso, mas a qualidade não é muito boa ainda, certo? Então, a gente criou uma rede neural, nós chamamos de DeepVS, certo? E esse é uma das contribuições do doutorado da Janaína, em que essa rede neural, ela recebe como entrada exatamente isso aqui, que chamam como complexo proteína-ligante, é uma proteína junto com uma molécula candidata que está lá. Primeiro a gente faz esse que a gente chama de docking, que é um programa que testa várias opções e tenta docar aquele cara em um determinado lugar, e a rede vai lá e vai só triturar essa informação ali da proteína mais aquela moléculazinha alvo, e vai, dado um conjunto de exemplos, né, que a gente treina com 100 mil complexos desse tipo, proteína ligante, a rede aprende a dizer se aquilo é ligante ativo ou não, certo? Então, dado uma nova proteína com um novo conjunto de moléculas alvos, a rede seria, em princípio, capaz de dizer se aquilo vai docar e vai ficar lá com uma determinada taxa de acerto. No nosso caso, uma área sobre a curva ROC de 0,81, que foi melhor do que os outros sistemas que tinham sido listados, que tinham sido reportados na literatura para o dataset que a gente testou. Certo? Isso é uma aplicação muito bacana, um trabalho que tem tido excelente repercussão. A Janaína tem recebido diversos e-mails de gente de todo lugar do mundo aí perguntando se o software está disponível, se a gente vai vender isso, como é. Então, inclusive farmacêuticas, acho que a Pfizer entrou em contato para a gente apresentar, falar mais sobre esse trabalho aí. Bom, o que mais?
Eu vou finalizar aqui com mais alguns trabalhos que eu acho que são bastante interessantes, que são de pessoas da academia e também de outras empresas. Por exemplo, esse paper que foi lançado em 2014. Na época eu achei uma das aplicações mais interessantes de Deep Learning você criar uma rede neural em que ela recebe como entrada uma imagem e ela constrói como saída um texto falando algo sobre aquela imagem. Certo? Isso a galera já tinha tentado fazer antes com um arsenal tremendo aqui de estratégias e tudo mais, mas ninguém tinha conseguido um resultado tão bom quanto esses caras aqui conseguiram em 2014. E é uma rede neural só, treinada ponta a ponta, usando apenas imagens e descrições de imagens. Certo? Então esses caras conseguiram treinar essa rede neural com uma taxa de acerto bem razoável. E hoje, assim, os meus colegas da IBM proporam uma nova rede neural para fazer isso também, que hoje é o estado da arte para o dataset que é referência nisso. Uma coisa que é muito importante para essa tarefa de gerar uma legenda ou gerar um texto automaticamente, dada a tua imagem, é o que nós chamamos de atenção, certo? Que é uma estratégia que foi proposta acho que em 2014, como você fazer isso dentro de uma rede neural, e que ajudou bastante, não só para a tarefa de image captioning, mas também para machine translation, para tradução automática. Para tradução automática isso é bastante importante. Então, basicamente, a rede neural, ela não apenas tritura a imagem de uma vez, mas o que você faz ao invés de só gerar aquele vetorzinho, que é a representação dessa imagem, que é um vetorzinho de números, que a rede gera automaticamente, e você tentar traduzir aquele vetorzinho de número como um texto, a rede, a cada palavra que ela vai gerando, ela vai focando em um lugar da imagem, certo? Ela foca mais, ela dá mais atenção, daí o nome attention, a parte que vai ser a responsável pela geração de uma determinada, da próxima palavra, certo? Então, você vê coisas como, nessa imagem aqui, a rede está gerando o texto, um cachorro está debaixo da cama, alguma coisa desse tipo. E quando ela está gerando a palavra cachorro, a parte da imagem que está tendo mais peso ali para aquela geração é exatamente a parte onde tem a carinha aqui do cachorro. Certo? Da mesma forma, na tradução automática, quando você está gerando uma determinada palavra lá no teu target, no teu texto de saída, você também percebe que quando você está usando atenção, a rede está focando exatamente na parte do texto que está mais relacionado com o que você está gerando naquele momento. Isso é bastante importante para essa tarefa, porque ela meio que livra a rede de ter esse peso de criar, de compactar tudo num vetor só e descompactar aquele vetor na tua sentença de saída. Certo? A atenção, ela te livra disso. Então você tem exemplos bem legais aqui. Então, quando ele está gerando um grupo de pessoas, você vê que quando ele está gerando a palavra pessoas, a parte da imagem que influencia mais para isso é exatamente a parte aqui onde tem as pessoas. Então ela está focando em coisas que são importantes ali para o que está sendo gerado. Aqui só são mais alguns exemplos, mas são exemplos de casos negativos, né? Em que ele coloca aqui uma mulher segurando um relógio, ele está focando aqui nessa parte da camisa da mulher que realmente parece alguma coisa com um relógio. Aqui um homem vestindo um chapéu e com um skateboard, mas na verdade ele está focando aqui no violino, né? Bom, então, enfim, nem tudo é flores, né? Esses sistemas ainda têm uma taxa de erro que é considerável. E eu acredito que a última aplicação, que eu diria que é a febre
recente, nos últimos 2 anos em Deep Learning. É um tipo de algoritmo que foi proposto em 2014, vejam, e que hoje é uma grande promessa para a área de Machine Learning. Um dos grandes nomes em Deep Learning, o Ian LeCun, ele, em várias palestras dele, ele fala que essa aqui é uma das principais ideias, ou para ele, na realidade, é a ideia mais importante em Machine Learning dos últimos 10, 15 anos, tá? Que é Generative Adversarial Networks. O que é a ideia disso aqui? A ideia é você gerar uma rede neural, treinar uma rede neural, que é a rede neural geradora, em que você está tentando gerar algo que seja o mais similar possível com um dado real que você tem. Vamos ver o caso aqui de geração de imagem, certo? Geração de imagem é uma tarefa extremamente complicada. Você criar um software para que ele possa gerar pixel a pixel uma imagem nova ali, uma imagem que vamos dizer, que o software está imaginando ali, que a rede neural está imaginando, é uma coisa que até, vamos dizer, 2 anos atrás, para gerar uma imagem complexa, era algo que a gente não conseguia fazer, certo? Não conseguia fazer com qualidade. Então, a ideia dessa galera aqui, principalmente liderada pelo Ian Goodfellow, é de, ok, então ao invés de a gente ter uma rede neural só, a gente vai ter 2 redes neurais e vamos fazer um jogo aqui, um jogo minimax, em que você tem a rede neural geradora, que ela está gerando o teu dado. Imagina aqui no caso em que você tem um cara que está querendo gerar dinheiro, e você tem um outro cara que é o discriminador, seria uma outra rede neural, que é o que está tentando identificar se o que está sendo gerado. Esse cara aqui, a única coisa que ele tem que fazer é distinguir. Ele recebe como entrada ou um dado real, ou um dado aqui que foi gerado. E o dever dessa rede aqui é aprender a dizer o que é real e o que é gerado. Enquanto a tarefa desse cara aqui é tentar gerar, vamos dizer, dinheiro da melhor forma possível, de forma a enganar esse cara aqui, de forma que esse cara não consiga distinguir o que ele está gerando do que é real, certo? Então, eles conseguem provar que isso aqui, esse jogo minimax, você, quando atinge o equilíbrio, que em princípio deveria atingir, certo? Esse cara aqui vai gerar exatamente dado que é da mesma distribuição de probabilidades do teu dado real. Então, resultados aqui de 2017, 2016. Os caras extrapolaram essa questão só de gerar imagem e já partiram para outra tarefa, que é gerar imagem a partir de texto, certo? Então, com você usando essa rede neural, usando as GANs, né, Generative Adversarial Networks, esses caras aqui, o paper que saiu, sei lá, no mês passado, os caras têm como entrada um texto, tipo, as pétalas dessa flor são púrpura com amarelo no centro e tem as hastes que são finas. Então tem uma descrição textual da flor. Isso aqui é o que o algoritmo está gerando. Isso aqui é uma imagem real do dataset que eles pegaram, que seria correspondente a esse texto aqui. Aqui também um outro texto, em que essas duas aqui foram geradas automaticamente, o algoritmo conseguiu gerar, e isso aqui seria que a gente chama de ground truth, um padrão. A gente tem outras coisas, como do tipo, aqui a imagem está ruim, não dá para ver, mas você tem a geração seria que a vista aérea de um terreno, dado o mapa, né? Se você tem aquele mapinha estilo Google Maps, ou vice-versa, você gerar o mapinha dado a visão do terreno, ou seja, você tem uma geração imagem para imagem, certo? Isso aqui é uma geração condicional, ok? Não é só você gerar do vetor aleatório, gerar condicionamento. Então, imagine que isso aqui pode ter um impacto na indústria muito grande. Já tem gente pensando em aplicações do tipo, você quer desenhar uma nova bolsa para quem trabalha com design e tudo mais. Então você só faz um sketch lá e o algoritmo geraria ali uma figura de uma bolsa que é bem similar ao que
o teu draft, né? Isso é bem interessante. Bom, então, como última mensagem aqui para vocês, eu queria deixar alguns recados com relação a, se você se interessou por Deep Learning, se você tem interesse em aprendizado de máquina, o que é que você precisa fazer para trabalhar com isso, para fazer pesquisa em Deep Learning, certo? Primeiro, estude bastante matemática. Então, todas as